Olá, eu sou Kelly Lovato e este é o programa Mix na Web. O programa de hoje está muito interessante. Vou entrevistar o Dr. Vinícius Dottaviano, ele que é psicólogo, advogado, e ele vai falar um pouquinho a respeito de tudo sobre violência, sobre bullying. Você sabe lidar com esse tipo de situação? Quando o seu filho sofre bullying ou quando a criança está muito violenta, você sabe se ele pode se tornar um futuro abusador? Então, assista a entrevista com ele que você vai aprender muita coisa. Também vou entrevistar a Thelma Lira. Ela vai falar a respeito de tratamento capilar. Esse tratamento que está super em alta na internet e que só existia em São Paulo, porque agora também existe em Campinas. Você tinge os cabelos? Você acha que seus cabelos estão tendo queda? Então fique aí ligadinho porque você vai ver qual é essa novidade aqui com a Thelma Lira. Também teremos o quadro Razão e Emoção com a nossa psicanalista Cristina Calvi Veloso. Então não saia daí porque o Mix na Web está apenas começando. Como o Mix na Web se preocupa em sempre trazer matérias diferentes para vocês, hoje estou aqui entrevistando o Dr. Vinícius Dottaviano. Vinícius, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Mix na Web. Obrigado do convite, Kelly. Eu que agradeço, gente. Olha, vocês nem imaginam quantas coisas interessantes ele tem para contar. Eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre a sua profissão. Eu que sou fã aí de alguns seriados que passam aí na TV, né? Bom, deixa eu apresentar ele para vocês, gente. Ele é advogado, doutorando em neuropsicologia, pós-graduação em psicologia forense e perícias jurídicas. Também tem pós-graduação em psicologia cognitiva e comportamental, de terapia de casais, filósofo e teólogo. Quanta formação, hein? Eu sempre falo que eu tive a graça e a oportunidade de fazer 6 faculdades, né? Além dos mestrados, e agora estou no doutorando lá na Unicamp. E eu sempre brinco com a minha namorada e que nós temos 2 opções na vida, né? Ou estudo ou casa. E a brincadeira até encontrá-la foi que realmente eu pensei em estudar, porque eu venho de uma família de médicos, né, de professores e de uma família que realmente tem essa cultura, né? Meu pai foi pró-reitor da TE, chegou no nível máximo lá na Unicamp e na PUC, formou muita gente. Então a gente tem essa veia de estudantil no sangue. Eu gosto mesmo muito desse tipo de pessoa mesmo que você é, que gosta de estudar, de se aperfeiçoar, de saber várias áreas aí da vida, que é o seu caso, né? Eu já falei aqui, advogado, psicólogo. Gente, olha, isso é muito legal, parabéns mesmo, viu? E eu já quero começar te perguntando a respeito aí do seu trabalho de psicologia forense. O que é então a psicologia forense? Então, a psicologia forense é um ramo da psicologia, né, voltada à área de junção com o direito. Eu tenho a formação nas 2 áreas e a psicologia forense é uma assistência à área jurídica. Ou seja, são psicólogos e pessoas voltadas à área de saúde que ajudam nos tribunais, ajudam os advogados e ajudam as pessoas que com o auxílio da psicologia, ou seja, da área de saúde, aplicada à área civil e à área criminal. Isso eu ia te perguntar mesmo, onde eles atuam, né? Se é em hospitais, presídios ou clínicas, quais são os lugares aí mais comuns? Então, na verdade, o leque é bem amplo. A área de saúde, né, usada para manicômios, né, da área de saúde, e a parte de hospitais. Uma segunda parte é a área clínica, ou seja, são psicólogos que recebem no seu consultório pessoas para o tratamento na área. E uma terceira área que são os peritos forenses, que é o meu caso, que também atendo também no consultório, que são chamados, né, ou por pessoas privadas ou pelo Ministério Público para ajudarem em problemas relacionados à área de psicologia e direito. Então, no seu caso, o paciente ele não escolhe então ser tratado? Ele tem uma obrigação, uma indicação, é isso?
Isso, na verdade, assim, nós recebemos pessoas para fazer os laudos. Então, para ver se essa pessoa tem alguma deficiência mental ou para ver se essa pessoa meramente fez um delito penal e vai ter que cumprir pena no regime civil, né, no regime criminal e no regime penal. Ou pessoas que, por causa de terem problemas com a justiça, desenvolvem qualquer tipo de fobia ou qualquer tipo de transtorno mental e aí são cuidados ou nos manicômios judiciários, ou nos hospitais, ou nas clínicas particulares. Doutor, a respeito um pouquinho aí do perfil do criminoso, né? Nós até já comentamos um pouquinho a respeito aí dos seriados, desses serial killers que existem. Tem como a população identificar um possível assassino? Não sei se é essa a palavra correta, porque todo mundo hoje tem tanto medo, né? Então, tem como a gente saber, olha, aquela pessoa é perigosa, não vou mexer. Tem? Na verdade, a sua pergunta é dividida em duas partes. Primeiro, como que surge, né? Como que se desenvolve uma pessoa com problema relacionado com a violência. Na verdade, muita gente acho que não pensa, mas a violência é inata do ser humano. Ou seja, não essa violência para gerar violência, mas a violência no sentido de preservação da própria vida. Então é aquela coisa de você estar em contato com alguma coisa que vá gerar medo, ou gerar angústia, ou gerar um perigo de vida, você desenvolve esse tipo de violência para que você tente se livrar do problema. Isto é um ponto. O outro ponto é o quê? São as pessoas que, por uma mutação genética, ou por uma predisposição biológica, ou uma infância, ou experiências infantis de violência ou de grave ameaça, desenvolvem, como a gente chama em psicologia forense, um gatilho, né? Não gatilho de revólver, mas um gatilho psicológico, a gente chama de gatilho, né? Tem uma denominação, várias linhas de trabalho, tem várias denominações, e que desenvolvem ou desencadeiam essa violência ou esses episódios de violência. Então, toda criança que sofreu um abuso quando pequena, ou apanhava muito, ou viveu num lar assim conturbado, ela tem então essa tendência de se tornar alguém também violento na sua maturidade? Isso, na verdade, é que é a pergunta que você falou, como identificar isso? Então, na verdade, as crianças violentas podem ter uma predisposição, né, à violência. Isso não quer dizer que vão ser violentas com adultos. O que faz é uma criança que tem uma predisposição violenta, ela pode se tornar um adolescente violento se ele não for tratado, e um adulto violento se tiver um episódio que eu chamei de gatilho psicológico, ou seja, de uma experiência cultural, né, que vá desenvolver essa violência. Por exemplo, como a gente chama, que seria essa experiência no sentido violento propriamente disso, ou sofrer uma violência, como um assalto ou uma briga. Um outro caso, se a pessoa tem uma predisposição porque ela usou de uma substância que vai fazer ela ficar violenta. Exemplo, álcool, fumo, tabaco e drogas. E um terceiro momento é essa questão que você falou, que se você... a gente está muito vivendo em sociedade hoje, e a sociedade está violenta. Então, para a sociedade, se eu não for violento, eu posso ser uma vítima da sociedade. Então, eu também vou ser mais violento. Que, na verdade, para mim, é impaciência, né, social, que é o que está todo mundo vivendo hoje em dia. E essa perda dessa paciência gera em nós pessoas mais violentas. Mas é difícil até aceitar, né? Porque, assim, um exemplo, como assim, no trânsito, às vezes você leva uma fechada ou dá alguma gafe ali no trânsito. Eu tenho medo de falar qualquer coisa, porque hoje você escuta tanto caso que o cara lá baixa o vidro e já te dá um tiro do nada. Você fala, poxa, só por causa disso, né? Por algo tão pequeno, né? Tem tantos casos aí que a gente vê na TV. Mas, assim, como eu vou identificar se aquela pessoa pode me fazer algum mal? Ela tem que ter um histórico, então? Na verdade, não tem como a gente identificar que, mesmo nós da área psicologia forense, a gente consegue ver que uma criança violenta pode se tornar um adolescente violento e depois um adulto violento. Agora, vamos identificar, por exemplo, um adulto violento. O que é um adulto violento? É esse adulto que eu estou falando. É esse adulto que você vê no trânsito dirigir imprudentemente, é um vizinho que fala muito palavrão, é um amigo que usa de substância.
Entendeu? São pessoas que estão socialmente predispostas usando esses elementos que eu te falei. Que é o quê? A violência, o linguajar e o comportamento. Então você consegue, sim, através desses 3 fatores, começar a identificar pessoas calmas e pessoas estressadas / violentas, entendeu? Para você que se conectou agora, este é o programa Mix na Web. Estou entrevistando o Dr. Vinícius Dotaviano e eu já quero perguntar agora, doutor, a respeito aí da violência. Como nós já citamos, as crianças que têm uma vida aí mais violenta, que sofrem. Como uma mãe pode identificar os familiares se ele pode se tornar um possível agressor ou até mesmo um assassino, o que seja? Na verdade, a sua pergunta tem 2 respostas, né? Eu acho que primeiro nós temos que ver por que essa criança está violenta. Então, na verdade, são 3 fatores, né? O próprio convívio com uma família violenta, não estou falando que pais são violentos, mas que a gente sabe, não sei se é dado importante, 10 mulheres são mortas no Brasil por espancamento dos parceiros todo dia. Né? E só 8% da maioria que apanha não denuncia. Só 8% denuncia, as outras 92% não denunciam. É uma estatística muito chata de se falar, mas é assim, a violência está comum. Então a criança ver o pai, ou ver o vizinho, ou ver um parente, né? Ou ver o meio social em que ela vive, principalmente a escola, que é o segundo caso, muito bullying, ou a criança é a que sofre bullying, ou é a criança que faz o bullying. Então isso está relacionado também com a criação e também com o meio social que a criança vive. E um terceiro momento que eu acho fundamental a gente destacar aqui é a baixa resistência à frustração dos nossos jovens. São crianças que não admitem, e adolescentes que não admitem não terem, não possuírem, não quererem, o não. O não é uma palavra muito assim intolerável pela juventude e pelas crianças de hoje em dia. E isso gera todos os fatores de violência. Então os pais têm que se preocupar muito e fundamentalmente com este ser em construção. E buscar ajuda na terapia. Buscar ajuda com profissionais que possam fazer um teste ou possam fazer uma avaliação, melhor dizendo, para ver se essa criança, né, qual é o problema que ela está enfrentando e como lidar com isso. Então aí no caso do bullying, né? Se a criança ela já reclamou para você 2, 3 vezes que os amiguinhos, por exemplo, chamam de gordinho, tiram sarro, já é o suficiente? Qual é o parâmetro, então, que nós pais temos que adotar, então? Então, na verdade, também são 2 facetas. Aonde você coloca o seu filho para estudar, fundamental. Ver se tem um programa pedagógico, ver se a escola propicia isso, né? Eu sei que a cultura no Brasil, ou a educação no Brasil, é muito, em alguns, principalmente no interior do Brasil, né? Eu já visitei vários lugares no Brasil, é muito complicado isso, mas nós estamos falando aqui para as pessoas, principalmente dos grandes centros, também, claro. Que é assim, procure ver aonde está o seu filho, com quem ele vive, com quem ele conversa na internet, quais são os filmes, quais são os jogos, qual é todo o cerne psicossocial que ele vive. Esse é o primeiro ponto. E, em segundo lugar, realmente nesse sentido, se está instaurado o problema, se o seu filho ou sua filha, porque, né, a gente está vendo casos de violência de meninas, né, se baterem, a questão do bullying nas escolas da área feminina está muito grave também. Se esse filho realmente é tanto molestador, né, ou molestado pelo amiguinho, né, no sentido de violência, no sentido de briga da palavra, e trabalhar isso o mais rápido possível, não só interagindo com os seus próprios filhos, mas como também com a escola e com todo o meio psicossocial que ele vive. Esse assunto é um assunto que não nos agrada, é um assunto triste, mas é muito importante, doutor. Eu acho assim, eu tenho muitas dúvidas, já quero aproveitar, deixar o convite em aberto para que volte, porque assim, são tantas dúvidas. E se você também quiser enviar o seu e-mail com as suas perguntas para o Dr. Vinícius, fique à vontade. Aí no site você já viu o nosso e-mail, mande as perguntas para ele e eu vou convidar já para que você volte. Claro. Eu que queria agradecer, né, no primeiro momento,
o convite de vocês aqui e parabenizar também a Kellen pelo programa fantástico. Eu espero estar de volta assim, porque esse tema, eu posso falar, se a gente começar a falar, vão demorar vários programas. A psicologia forense engloba não só crianças e adolescentes, como adultos, e uma gama fantástica e muito abrangente do tema que é muito perigoso e que é muito atual e que está gerando muitos problemas na nossa vida, que é a violência discriminada. E você também tem um blog, né, que você posta aí algumas matérias. Deixe para eles então o seu blog para que eles possam acessar e saber mais um pouquinho aí. Tá. Eu tenho um blog que eu falo sobre relacionamentos, que chama Boa Semana Psique. Então, na verdade, eu vou colocar que é o www.boasemanapsique, tudo junto. O psique é psique.blogspot.com. Eu estou à disposição, como também lá tem todos os meus contatos de e-mail e telefone. Atendo no consultório em Campinas, em Jundiaí, e eu tenho um diferencial que a gente chama, muito importante hoje em dia, que é o home care. Então, na verdade, é estudar principalmente a criança e o adolescente no seu ambiente de vida e de escola. Então, se tiver algum tipo de problema da criança ou do adolescente, ou do próprio adulto, né, que a gente fala também, de ir ao meu encontro, eu vou ao encontro sem nenhum problema. Isso não vai ser motivo para a pessoa falar, eu não tenho condição ou eu não posso buscar ajuda. Entendi, olha. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por todo o tempo de estudo aí que você tem, pelas suas formações. Você realmente é um exemplo aí para também muitos jovens que ficam perdendo tempo aí na rua ou com brincadeiras que não vão levar a nada, né? Então, estudar, gente, sempre é mesmo a melhor resposta. Vocês estão vendo, doutor Vinícius, que exemplo que é, né? Bom, então, me despeço de você e agradeço muito mesmo a sua presença hoje aqui. Eu também, muito obrigado. Vou reiterar o convite, muito obrigado, né, de ter sido convidado, e parabéns mais uma vez pelo seu programa. Olá, tudo bem? Estou aqui com vocês mais uma vez no quadro Razão e Emoção. Essa semana eu separei especialmente uma matéria interessante que passou essa semana em todas as redes sociais, nos canais de televisão, sobre a tentativa de suicídio da Paris Jackson, a adolescente Paris Jackson, filha do cantor famoso Michael Jackson. Eu recebi vários e-mails me pedindo que eu falasse um pouco sobre esse assunto. Então hoje a gente vai abordar um pouquinho desse tema, que é suicídio na adolescência. Então muitos pais me perguntam o porquê que às vezes o adolescente ele se tranca e se fecha. Hoje, com a correria do dia a dia, os pais trabalhando, o adolescente acaba não tendo aquela atenção especial que ele deveria ter. E isso me preocupa muito. Acaba tendo a responsabilidade da educação daquele adolescente uma outra pessoa, ou a babá, ou os avós. E nessa fase da adolescência, dos 12 aos 24 anos, principalmente no início, é muito preocupante, porque o adolescente está passando por transformações. Tudo para ele é novidade, é diferente, ele está se descobrindo. Geralmente, ele quer estar junto das pessoas que ele gosta, na escola. Ele quer participar daquele grupo, né, para fazer parte daquele grupo. E às vezes o adolescente não consegue. De repente ele está um pouquinho gordinho, ou ele está um pouquinho abaixo do peso, a aparência dele não está legal, e ele acaba se deprimindo com aquilo também.
Então, são tantas características, são tantas coisas que o adolescente passa ao decorrer dessa fase. Em alguns programas atrás, eu falei muito sobre os adolescentes, sobre alguns fatores da vida dele. Então, todos aqueles fatores que eu já conversei com você, que eu já passei para vocês, tudo influencia no início de um ciclo deles. No caso da Paris Jackson, ela tinha um pai presente. O pai dela, todos os dias, servia o café da manhã para eles. Tanto para Paris como para os irmãos, apesar de uma agenda muito corrida, apesar de todas as situações que Michael Jackson passava ao decorrer da vida dele, a doença, os casos, todos esses problemas, ele sempre estava ali perto. Então, ele supria a necessidade da menina. Quando ela perdeu o pai, ficou vazio dentro dela. Aquele vazio incurável, aquele vazio que nada e nem ninguém conseguia preencher. Porque a dor da perda de um pai, somente quem perde mesmo pode sentir. E no caso dela, como uma adolescente que tem tudo na vida, famosa, ela começou a se envolver com coisas para poder preencher aquele vazio. Então, é isso que o adolescente de hoje, trazendo para a nossa realidade, para os nossos adolescentes, eles querem preencher aquele vazio que está dentro dele. Então, eu vou citar algumas características, alguns sintomas que o adolescente tem quando ele está começando a entrar num caminho sem volta. Então, vamos lá. Causas do suicídio na adolescência. Primeira coisa, a depressão. Não é só os adultos que têm depressão. Os adolescentes, as crianças também têm depressão. Você tem que observar se ele era um adolescente mais ativo, de repente começou a se fechar por algum motivo. Você tem que observar isso no seu filho. Ou alguém que fique com ele. Outra coisa, problemas familiares. Problemas? Todas as famílias têm. Tem que evitar conversar com seu filho. Não grita, não briga. Brigar por alguma coisa que ele fez, talvez não tirou uma nota baixa, ou ele quer sair e você não está deixando ele sair, gerou um conflito ali entre vocês e aquilo ele acabou se revoltando, né, contra vocês. Então, a melhor maneira é conversar com ele, se aproxima dele, conquista ele. Outra coisa, envolvimento com drogas. Então, esse vazio que falta dentro dele, por ele ser rejeitado por algumas situações na vida dele, ele vai em busca daquilo que vai dar prazer para ele. Então, às vezes, ele quer ser incluso dentro de um grupo e, para isso, ele tem que começar a usar droga para ele poder ser incluso naquele grupo. E não é só a droga, outras coisas também. Hoje, que está muito em alta, né? Isso que é assunto do momento, é o bullying. Então, a gente tem que preocupar muito com isso. Principalmente a forma física dele, a forma física do adolescente. Como eu tinha dito, às vezes ele está um pouquinho acima do peso, já começa, ou ele está com muita espinha no rosto, ou o cabelo dele não é legal, talvez a maneira que ele fale não agrada os amigos e os amigos começam a tirar sarro dele. Então, tem tantas coisas hoje que a gente caracteriza como bullying. Na escola, se for menina, talvez os meninos tirando sarro da menina por algum motivo ou vice-versa. Eu vejo muito isso, principalmente as meninas. Não que os meninos não se deprimam, eles se deprimam, mas as meninas hoje se deprimam muito mais do que os meninos. Então, vocês, pais, que estão me vendo agora, prestem atenção.
nessas características que eu passei para vocês. Outra muito importante é a falta de amigos. Ele tem dificuldade de se relacionar ou, pelo contrário, ele já tem vários amigos. Então, o movimento dentro da casa dos pais era intensa com os amigos. Ele ia na casa dos amigos, de repente parou, não está indo mais, os amigos não vêm mais em casa. Tem que observar. Tudo tem que observar. Insegurança. O adolescente é inseguro para tudo. Até a roupa que ele vai vestir, ele não sabe o que colocar. Então, essa insegurança gera todas essas características, principalmente a depressão. Baixa estima. Tem que investigar o porquê que ele está com essa baixa estima. O que vocês, pais, podem fazer para aumentar essa autoestima, para levantar essa autoestima desse adolescente? Não é porque ele está nessa fase que dizem aborrecente. Eu fico muito assim, eu não gosto quando fala, é a fase da aborrecência. Não é a fase da aborrecência. É uma das fases mais bonitas que tem, de transformação. O seu filho está se conhecendo, está se transformando, tudo é diferente para ele. É claro que ele vai questionar. Ele vai questionar tudo, o porquê disso, por que aquilo, por que está acontecendo isso. Principalmente a sexualidade. Ele está conhecendo o corpo dele, sensações, tudo é diferente para ele. Você não passou por isso já? Eu já passei. Dificuldade em lidar com as pressões impostas pela sociedade. Aquele adolescente que tem dificuldade de aceitar. Qualquer pressão, ele já se deprime. Não, eu não quero falar sobre isso. Eu já escutei isso. Já estou cansado de ouvir isso. Então, ele tem essa dificuldade de aceitar aquilo que vocês, pais, falam. Eu sou mãe também. Eu tenho filhos adolescentes. Eu sinto essa dificuldade também. Outra coisa, discriminação social e racial. Às vezes, o adolescente, ele está num ambiente em que a relação social dele não é a mesma dos amigos. Então, isso também gera um pouco de discriminação. Infelizmente, hoje, existem pessoas que discriminam pela raça, por causa da cor da pele, ou por ele ser muito baixo, muito alto. Então, existe essa discriminação. E isso deprime também. Ele vai acabar se fechando, vai acabar se deprimindo. Então, vocês, pais, têm que ficar muito atentos. E uma coisa muito importante, quando o adolescente ele já está naquela fase para o caminho sem volta, né, que a gente chama de caminho sem volta, ele começa a dar sinais. Vocês têm que prestar atenção, porque ele dá, é como se fosse um grito assim, eu estou aqui, me olha, me vê, me dá atenção. Tem que prestar atenção nas redes sociais, o que ele está postando, porque ele já começa a postar frases deprimentes. Prestar atenção no blog, se ele tem algum blog, algum site. Tem que ficar de olho, tem que olhar. Esses são os primeiros sinais que eles começam a dar. Eles mesmos já dão a dica. Olha o que está acontecendo comigo. Olha só. Puxa vida. Me olha, pai. Me olha, mãe. Às vezes, a gente tem que deixar um pouquinho de lado algumas coisas para poder direcionar um pouco mais de atenção. Então, para finalizar, eu sempre digo que a qualidade do tempo que você fica com seu filho é mais importante do que a quantidade que você fica com ele. Será que você, pai, você, mãe, que trabalha o dia inteiro e não tem tempo para absolutamente nada nessa vida? Por que não manda um torpedo para ele? Filho, eu te amo. Ou, o que custa
né, um telefonema simples e falar assim para ele: filho, eu já falei para você hoje que eu te amo. Não precisa, só isso. Isso já vai alegrar o coração dele. Eu quero agradecer demais, né, a participação de vocês por e-mail. Essa semana foi um tema assim, muito abordado, muito pedido. E eu fico muito feliz com essa recepção de vocês. Eu gostaria muito que vocês continuassem, né, me enviando os e-mails, postassem na minha página no Facebook, facebook.com/calpsicanálise ou pelo meu e-mail calpsicanalise@hotmail.com. Nosso tempo é curto, é um assunto que dá para a gente falar muito tempo, mas com certeza numa próxima oportunidade a gente vai estar continuando esse assunto. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus e até o próximo programa. Pensou em pizza? Pensou em Favorita. Com 22 anos de experiência, todos os dias 12 sabores de pizza em promoção para viagem em salão. Também servimos todos os tipos de pratos à la carte para 2 pessoas e porções especiais. Não se esqueça de pedir também sua torre de chopp, bem geladinha. Se beber, não dirija. Ligue 3276-6776 ou venha pessoalmente à Rua Mário Ferreira Martins, número 8, Jardim dos Oliveiras, próximo ao Shopping Prado. Todas as grandes ideias como as suas precisam de grandes soluções, como as nossas. A Veloso Ambiental é uma empresa especializada em meio ambiente, pronta para atender às novas expectativas do mercado. Preservação, estatística e qualidade de vida são os principais fundamentos da Veloso, presente em cada projeto executado. Afinal, paisagismo é coisa séria, tem que ser feito por quem há 20 anos vem atuando em variados segmentos de nossa sociedade. Ligue para a Veloso Ambiental 3258-9335 ou 2121-9335, Avenida Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, 568, Distrito de Souzas, Campinas, SP. Cada vez mais os casais têm optado em fazer cerimônias diferenciadas, buscando facilidade para os convidados, reduzindo os custos, unindo a festa diretamente com a cerimônia, dispensando a presença de autoridades religiosas, buscando assim formas diferentes de realizar casamentos. E se você busca novas opções para que seu casamento seja um sucesso, agora você pode contar com uma profissional de gabarito para que sua história seja verdadeiramente inesquecível. Kellen Lovato, celebrante de casamentos e mestre de cerimônias em eventos. Telefone 9199-7811 ou acesse kellenlovato.blogspot.com.br. Solicite um orçamento pelo e-mail kellenlovato@yahoo.com.br. Como o Mix na Web sempre traz muitas novidades para vocês, hoje, gente, quem está aqui é a Thelma Lira, que vai falar sobre a terapia capilar a laser. Tudo bem, Thelma? Tudo ótimo, Kellen. Eu agradeço novamente a nova oportunidade de estar no seu programa. Imagine, para nós que é uma grande satisfação e falar também aí de um tema tão importante para nós mulheres em especial, né? Ela veio falar aí a respeito dessa terapia capilar a laser, que é a terapia aí das famosas, gente. Como que funciona isso, Thelma? Bom,
Primeiro eu vou falar o boom que está sendo em São Paulo, né? Os salões top são os melhores salões que têm esse tratamento. Vocês podem ver na internet que as atrizes elas têm os melhores cabelos bem hidratados, aqueles cabelos volumosos, lindos, maravilhosos. Qual o segredinho? Queria saber mesmo, porque principalmente quem faz química, né? Quem descolore o cabelo fica muito judiado e aí você fica com medo de dar continuidade de, né? As luzes, a tintura. Quem faz escova progressiva também tem que fazer muita hidratação e muitas vezes acaba tendo queda, né? Então explica um pouquinho aí da queda, como que esse laser funciona. Bom, Kelly, então vamos nos subdividir em duas partes. Primeiro, queda, parte 1. Depois nós vamos falar do segredo das famosas, que é a hidratação a laser. Bom, primeira queda. A queda vem de uma vida inadequada. Estresse, má alimentação, muita fritura, falta de vitaminas. Em resumo, vem um quadro geral de uma vida sedentária. Bom, as pessoas estão caindo os cabelos, puxando os cabelos, porque estão com uma vida totalmente louca, né? Verdade, a alimentação também, né, Thelma? Acho que acaba também influenciando, né? A alimentação e também o judiar, né? Porque usa muito secador, usa muita chapinha, né? Isso aí destrói o cabelo. Mas é um mal necessário, né? Kelly, dividindo aqui as mechas do cabelo, você vê que a gente aplica de centímetro quadrado em centímetro quadrado a cabeça toda, focando mais no topo da cabeça, porque o laser vermelho, ele estimula em até 30% a circulação sanguínea, proporcionando, assim, uma melhor circulação para que os ativos tenham uma melhor irrigação. Tendo uma melhor irrigação, o cabelo vai crescer normalmente. Agora, esse cabelo que está danificado, ele vai melhorar nessa fase 2. O cabelo que vai vir, o vindouro, nós aplicamos laser vermelho para estimular e crescer, fazer um crescimento melhor. Inclusive, ele engrossa os fios de cabelo. Então, o vermelho, ele é mais usado, então, para estimular o crescimento e dar uma parada com a queda, é isso? Exatamente. Ele praticamente soluciona a queda de cabelo. É lógico que existe um conjunto. Dependendo da anamnese que se faz com a pessoa, nós podemos colocar um tratamento com algas, com produtos ortomoleculares em conjunto. É um conjuntinho bem legal. E como que é? Dói, esquenta? Qual é a sensação que ela tem? Não dói, não tem sensação nenhuma. É o único detalhe que a pessoa tem que se proteger com os olhos, só isso. E quantas vezes é necessário fazer o vermelho? Como que você modula isso? Bom, depende de caso para caso, mas vamos colocar uma média. Em média, 20 sessões. Se possível, 2 vezes por semana. O resultado é bem assim, logo no início já tem um bom resultado. Ai, que delícia, hein? E agora, vamos falar um pouquinho então também do laser azul, que é a hidratação, assim, que eu achei uma coisa maravilhosa, porque se você vai fazer em casa, demora, você tem que entrar no banho, e eu adorei essa ideia, porque é tudo assim muito tranquilo e a gente não tem trabalho nenhum, né? Kelly, é um detalhe, você vai continuar com o trabalho. O que ele vai fazer é melhorar os fios para que os produtos tenham o melhor resultado. Porque hoje os cabelos estão danificados, tão destruídos pela química, escova, progressiva e tudo mais, ele promove, a hidratação a laser promove uma melhor permeação dos produtos. Então, gente, olha só, hein? Esse aí é o segredo das famosas, olhem só, hein? Já tá pertinho aqui de você em Campinas, já dá para fazer, hein, Thelma? Então, descobrimos qual é o segredo, então, delas. Agora é nosso, né? O grande segredo é hidratar os fios, que já estão assim, bem danificados, hidratar com a luz azul, que no caso seria para hidratação. E também um detalhe, ele é antibactericida. Pode ajudar em seborreia, qualquer problema que tenha capilar, que venha de uma bactéria, ele é antibactericida. Então já tem vários benefícios aí embutidos. Olha só que legal, hein? Olha, e eu quero pedir então para que você deixe aí o seu site, o seu contato, o seu Facebook também. E no final, gente, tem uma surpresinha também da Thelma, hein? Bom, o site é spacotelmalira.com.br e o Facebook também é Spaco Thelma Lira.
Ah, e deixa o seu telefone também, porque muita gente vai querer fazer, inclusive eu, hein? Vamos lá, Kelly. É o 3012-5496. 3012-5496. Olha, isso aí, hein, Thelma? Parabéns. Muito legal essa novidade que você trouxe para Campinas. Com certeza as mulheres vão se beneficiar e muito dessa hidratação capilar a laser. Thelma, e teve aquele presentinho que você falou que ia deixar para as nossas telespectadoras. Qual que é, então? Olha, é uma mega VIP revitalização facial a laser. Então, vamos fazer um peeling de diamante, vamos fazer uma limpeza de pele, um clareamento a laser, uma revitalização a laser e uma máscara hidratante. Olha só, hein, gente? Tá lançada, então, a partir de agora, a promoção para que você ganhe, né, para participar. Entre aí no nosso Facebook, que é o programa Mix na Web. Curta, compartilhe depois escrevendo "Eu quero participar", tá bom? Quem sabe você pode ser a ganhadora deste super presente. Thelma, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Sucesso e obrigada por mais essa novidade que vai ajudar bastante. Kelly, muito obrigada pelo seu sucesso, porque todos nós juntos acompanhamos seu sucesso. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço bastante. Também quero agradecer ao Hipnose Alta Costura, onde nós estamos gravando, deixar um super beijo para a Cleusa e toda a equipe. Infelizmente, nosso programa termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Também espero o seu e-mail, espero que você também nos procure lá no Facebook, que é o programa Mix na Web. Também quero dizer que eu posso apresentar o seu evento. Entre no meu site e saiba um pouquinho mais a respeito do meu trabalho, que é o kellenlovato.wix.com/cerimônias. Entre em contato conosco, participe dos nossos sorteios. Te espero então na próxima semana. Um grande beijo a todos vocês que nos assistem. Tenham uma ótima semana cheia de vitórias.